Meus amigos, com imensa alegria, estamos aqui hoje recebendo na nossa sala virtual de entrevistas o nosso querido e velho amigo. Ele não é velho, ele é novo, mas é um velho amigo. O nosso querido amigo Emanuel Cristiano de Campinas, muito conhecido de todos nós, professor universitário e autor médium psicográfico de muitos livros editados, distribuídos. Alguns se tornaram best-seller. E o Emanuel está conosco aqui, ele que é diretor, fundador do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar. E o convite tem um motivo muito especial. Vocês têm notado que nós temos, através das nossas lives, resgatado vultos históricos do movimento espírita. E hoje nós queremos nos lembrar com muito carinho da professora Terezinha Oliveira. E consideramos que o Emanuel é a melhor pessoa para falar dela pelo tempo de convivência que ambos tiveram. Ela foi nossa amiga pessoal, mas conviveu muito mais com o Emanuel do que comigo. Eu mesmo guardo recordações muito saudáveis e agradáveis da professora, mas nós quisemos convidar o Emanuel exatamente pelo tempo de convivência que teve com ela. Emanuel, meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela aceitação do nosso diálogo. As palavras iniciais são suas. Orson, querido amigo, satisfação imensa. Um abraço a todos que nos estão assistindo. E estar com você é sempre uma alegria renovada, porque a gente se sente mais próximo dos amigos espirituais, sobretudo esses que são responsáveis pela divulgação espírita. E estar aqui falando de Terezinha Oliveira é antes um dever, porque é uma mulher extraordinária. E é com alegria que eu estou à disposição para recordar dias que nos foram, e pela memória ainda nos são, muito felizes. Muito bem, Emanuel. E aos amigos que estão nos assistindo, a nossa preocupação não será biográfica. Nós queremos destacar a atuação da escritora, da palestrante, da orientadora espírita que atuou especialmente em Campinas, no Centro Espírita Allan Kardec. Terezinha nasceu em Cravinhos, em 1930, e desencarnou em 2013. Então, deixou um legado de trabalho, um legado de orientação muito rico. E é por isso que nós queremos lembrar este nome referencial para todos nós que estamos aqui para falar dela. Emanuel, como é que você conheceu Terezinha Oliveira? Foi de modo inusitado e aparentemente comum. Eu contava cerca de 15 janeiros, quando, por curiosidade própria e por muita insistência com os meus pais, eu fui sozinho ao Centro Espírita Allan Kardec, aqui em Campinas, que ainda hoje é uma casa espírita referência em pureza doutrinária e em estudos seguros em Allan Kardec. E eu estava sentado naquele amplo corredor que você conhece, as cadeiras ainda eram de madeira, embora nossa pouca idade, somos garotos, né? Quando ela passou, estava terminando a palestra do domingo de manhã, devia ser umas 11 horas, e o doutor Lauro Péricles, que havia sido prefeito em Campinas, frequenta o Allan Kardec, era o expositor, estava assistindo a palestra da manhã, e ela passa rapidamente correndo atrás do Lauro, chamando-o pelo nome para marcar uma data de palestra. Eu vi aquela mulher elegante, com aquele verbo tão bem articulado, olhei para ela e encantei-me no primeiro momento sem saber quem era. E aí, com 15 janeiros, eu fui para a Mocidade Espírita, claro, encaminhado, né? Fiz acolhimento fraterno, me encaminharam para lá, mas eu não gostava, porque à época a Mocidade tinha muita preocupação com dinâmicas de quebra-gelo, e aquilo não me agradava, eu queria estudar, né? Mas só quando completei 18 anos, na realidade 17, que eu disse que eu tinha um pouquinho mais de idade e fui para os cursos de espiritismo. E aí lá bastou assistir a primeira aula. Foi assim que eu a conheci, ensinando, vivendo o espiritismo e com aquele verbo que iluminava constantemente. Então era um garoto, um menino, como tantos outros. E você foi para o Centro Allan Kardec, como você disse, sob insistência dos seus pais, porque você apresentava sintomas de mediunidade, é isso? Quase isso. Os meus pais não queriam. Eu fui sob os protestos dos meus pais. Eles não queriam que eu fosse. Não, eu fui sozinho. Fui escondido.
Porque a mamãe dizia, não mexe com essas coisas, quem mexe com isso não para nunca mais. Ela tinha razão, né? Ela tinha razão, né? Porque a gente se encanta, né? Mas eu já era médium, ou pelo menos tinha fenômenos desde a infância, minha mãe sofreu muito com isso. E com 15 anos eu estudei com uma amiga que era caseira de um centro espírita, ela tomava conta do centro. E então ela foi me esclarecendo e foi me orientando. E eu fui ao centro que ela frequentava, curiosamente era o Centro Espírita Cair Barschutel, veja, a primeira casa espírita que me acolheu. E a história deste centro é muito linda, eu contarei oportunamente. E de lá, como não havia mocidade, eu já queria participar das sessões, os dirigentes me encaminharam ao Centro Allan Kardec, que era a referência, onde havia mocidade espírita. Sim. E assim é que eu fui parar no Kardec, com livre, espontânea vontade e atrevido. Você se referiu na resposta anterior que você assistiu à primeira aula com a Terezinha. A Terezinha tinha essa característica, melhor dizendo, de dar aulas às pessoas que procuravam o centro espírita. Como é que era essa dinâmica, Manuel? Observando agora o material dela e as fotos do início da tarefa dela, a gente observa que ela era muito eloquente, ela não era didática, porque ela veio de uma safra de Sim. grandes oradores, não é? Do Divaldo Franco, do Jacó Rosman Neto, do Milton Boechat e de tantos outros companheiros. E a gente percebe pelas fotos o estado de eloquência. Ela cantava ao fim das palestras, também recitava poesias. E me lembro de ter perguntado para ela, mas a senhora não era didática sempre, a senhora era eloquente. Ela deu um sorriso e disse assim, mas eu virei. Virei didática. Porque os cursos exigiram. Ela percebeu que a oratória encanta, mas nem sempre explica. E ela tinha uma grande preocupação de explicar doutrina espírita para as pessoas, que elas saíssem conscientes daquilo. Então, de fato, ela se aperfeiçoou na arte de ensinar, na técnica, na capacidade didática. Ela se aperfeiçoou e deixou. Você veja, a gente observa logo o compromisso da pessoa, né? Porque ela não queria aparecer, não queria empolgar as multidões. Para ela era importante explicar, que o indivíduo entendesse para se transformar. E com isso ela cativava, porque quando a gente se dava conta do que ela estava falando, do que era a doutrina, da beleza do evangelho, quando ela retirava todas as parábolas, os símbolos e nos explicava, a gente percebia que estava ao alcance, que a gente conseguiria viver, que agora sim aquilo tinha sentido. Porque antes era bonito, mas não formava sentido na mente da gente, porque as pessoas não explicavam, não é? E ela passou a fazer isso. Então o processo dela era preparar trabalhadores e ensinar doutrina, além de pureza doutrinária. Era a grande preocupação. E a vida dela foi, Orson, um ensino constante. É que a minha relação com ela nunca foi de amigo. Nós tínhamos 40 anos de distância, não é? De idade. E a minha relação sempre foi de discípulo. Então, estar ao lado dela, ela sempre estava ensinando. E com outros companheiros também. Ela não era uma pessoa que talvez tivesse muitas amizades, porque todos nós reconhecíamos nela a mestra, não é? A instrutora. Então, a relação dela com o conhecimento era farto, intenso, espiritismo era fácil para ela, simples, e por isso ela tornava a mensagem tão factível. E a gente aprendia com tanta facilidade, porque o esforço maior ela fazia. Você se referiu a você mesmo agora como discípulo. Eu estava temeroso de usar essa palavra no começo da nossa entrevista, para me referir a você indicando um discípulo de Terezinha, porque você realmente pode ser considerado um discípulo da Terezinha do tanto que aprendeu com ela, não é mesmo? Eu acho que sim, embora por aqui isso cause um pouco de ciumeira, e você deve imaginar, eu me considero discípulo porque uma ocasião estávamos eu e ela apenas no apartamento dela que você conheceu, e eu disse assim, mas do que eu vou chamar a senhora? A senhora não é minha parente. Não posso chamar a senhora de amiga. Eu só posso chamar a senhora de mestra. Ela sorriu e aqueceu com a cabeça. Não reprovou, ela não gostava de bajulação. Por exemplo, Sim, na intimidade, nós a chamávamos de mestra. Mas a gente percebia que isso causava um constrangimento quando estávamos em público.
Sim. Ela entendia que ela tinha um papel de ensinar, de instruir, mas ela compreendia que era um papel natural dos irmãos mais velhos que estão estimulando os irmãos mais novos. Ela nunca, embora pudesse, ela nunca se colocou em nenhum pedestal. Conversava conosco e eu morria de vergonha disso. Eu dizia, como é que a senhora está conversando comigo de igual para igual? A senhora está a anos-luz de distância. Compreendendo que eu era criança, ela nem dava atenção nisso. E continuava falando. E assim ela fazia com os demais companheiros. Ela não permitia bajulação e ela jamais acreditou, embora fosse alguém diferente e muito preparada, ela jamais acreditou que tivesse uma grande tarefa no mundo. Ela sabia que estava desenvolvendo um serviço, isso ela aceitava, um serviço. Mas jamais se colocou em posição da qual ela pudesse cair. Então, na minha alma e para mim, para com Deus, e eu nem uso isso para me exaltar, porque não posso, porque a mulher viveu a simplicidade. Quem me ensinou jamais foi vaidosa, jamais se exaltou. Eu não tenho esse direito, mesmo que eu queira. Mas na minha alma eu me sinto. Porque tudo que sei, embora eu me esforce muito e estude bastante, mas tudo que sei aprendi com ela e confesso que há em mim algo semelhante, não em termos de qualidade moral, muito menos de qualidade intelectual. Mas eu acho que eu absorvi psiquismo, algo, tanto que algumas exposições minhas, eu digo, meu Deus, estou fazendo igual a mestra, eu tenho que mudar, olha, o modo de falar, o modo de argumentar, o modo... que parece que a minha cabeça ficou formatada, porque eu a amava, eu a amava. Ela era a expressão máxima para mim da caridade. Porque, veja, eu nunca conheci alguém, por isso que ela me encantava. Ela sabia que alguém estava doente e me pedia para levá-la de carro. Ela dirigia, mas às vezes era um pouco longe, ela me pedia. Eu a levava. Ela visitava o doente, ela conversava, dava palavras de ânimo, aquilo escachoava. Eram orientações que não acabavam nunca, que confortavam, a gente aprendia. Ela aplicava o passe, depois deixava o envelopinho. O que é que tinha o envelopinho? Dinheiro. Mas não eram 100 reais, eram 5 mil, 6 mil reais. Não, não era dinheirinho, era dinheirão. E ela possuía, olha que coisa extraordinária, ela era a dama da caridade. Ela tinha clientes, porque o pessoal que chegava no centro, por exemplo, mendigos, pessoas doentes que tinham dificuldade com medicamento, gente de luta, viúvas, ela já tinha os envelopezinhos preparados com o nome da pessoa e todo dia, o 5º dia útil do pagamento, era fila lá no apartamento dela. E eu tive a oportunidade, eu separei alguns pacotinhos em algumas situações, eu preenchi os cheques das doações que ela fazia e eram valores muito significativos. Você veja, ela possuía, porque ela fez uma linda carreira na prefeitura concursada, fez uma linda carreira. Ela possuía um salário muito digno, muito digno. Entretanto, você vai se lembrar bem, ela não tirava férias, ela não viajava, ela guardava tudo para partilhar com os companheiros necessitados. Se ela soubesse que alguém estava desempregado, lá ia o pacotinho. O envelopinho branco com a dela, que ela escrevia o nome. Os que vão me assistir e que são de Campinas e que foram beneficiados entenderão isso. E eu soube disso, porque a nossa relação foi muito estreita e eu via, não que ela me contasse. E eu fui perguntando, mas o que é isso? E algumas pessoas eu achava que não merecia. Eu dizia, não é possível que a senhora vai beneficiar fulano. Olha, ele está gastando, ele tem salário. Ela dizia, não, Emanuel, eu estou pensando na dor dele. Porque se ele quer comprar algo que nos parece exagerado, que ele não precisa, ele precisa. Vai desequilibrar a família dele. E pelas crianças que eu não quero desequilibradas, deixa comprar tal coisa. Era assim que ela fazia. Então eu me apaixonei pela espírita, pela escritora. Eu me encantei pela mulher luz, pela mulher bondosa, pela mulher que evitava conflitos, pelo ser humano que sabia apaziguar. Ela era luz o tempo todo. Então, eu me considero um discípulo imperfeito, né? Bem imperfeito, mas eu me Emanuel, considero. é muito bonito você fazer um relato desse, desconhecido de muitos, até porque ela era muito discreta, né? Ela sempre foi muito discreta. Eu a conheci, tive alguns momentos de convivência com ela, estive no apartamento dela, acho que por 2 vezes, e
sempre me encontrei com ela, e a descrição sempre foi a sua marca, né? Eu nunca imaginava isso que você contou agora. Eu não sabia disso, nunca soube disso, né? Mas é importante esse seu relato, porque isso vai tocar o coração de muita gente que a conheceu e que talvez também não soubesse disso, né? Você imagine o que me impactou, porque para mim a casa dela era uma casa muito bem arrumada, mas não tinha luxo, você bem a conheceu. Mas eu não sei, eu entrava lá, era um palácio. Era um palácio. E quando ela desencarnou e eu fui buscar algumas coisas que ela deixou para mim, aí é que eu tive a noção da simplicidade em que ela vivia, podendo viver economicamente num grande palácio. Os móveis, ela passou a vida inteira, não se casou, como nós todos sabemos, dormiam ela e Miriam no mesmo quarto, em camas de solteiro, a vida inteira. E um quarto que chegava a ser franciscano. Uma mulher que tinha dinheiro para ter uma vida robusta, para conhecer o mundo. Não, ela preferiu partilhar com mais necessitados e vivia uma vida de simplicidade. Ela contou-me, olha que coisa, quando ela foi promovida na prefeitura algumas vezes e chegou o primeiro salário, ela disse que ficou envergonhada, porque era muito mais do que ela ganhava e muito mais do que todos os subalternos que trabalhavam ao lado dela ganhavam juntos. Como é que alguém pode ficar com vergonha do salário? A gente ainda fica feliz se der e dá conta para os outros, que é para cima vai descer. Ela não. Ela disse que ficou envergonhada de saber que ganhava mais do que os outros. E quando chegavam, por exemplo, as pessoas que iam até os vereadores para pedir cadeira de rodas, para pedir... Ela sabia que eles não iam dar. O que ela fazia? Guardava o dinheirinho do salário dela. E quando a pessoa saía decepcionada porque não conseguiu a cadeira de rodas, discretamente ela chamava e dava o envelope. Eu me apaixonei por essa mulher. Claro, no campo das ideias, no campo das atitudes, porque ela era caridade em ação. E contou-nos isso de modo muito discreto, anos depois, porque a gente não dava sossego. A gente queria saber, interrogava. E ela contava bem constrangida e muito ciente do que ela era, do papel dela. Então eu estou aqui pensando, sou eu agora. Como ela era funcionária pública, de algum modo ela entendia que o salário dela era o resultado dos impostos do povo. E acredito que, estimulada pela doutrina espírita, pela caridade, sabendo que haviam pessoas infinitamente mais necessitadas do que ela se sentia no dever de partilhar os próprios recursos. Quer dizer, ter convivido com isso, ter visto isso, o esforço dela em não aparecer em momento algum, viver a simplicidade e a caridade genuína, isso me encantou. E eu grudei nela. Cada coisa que ela falava, eu anotava. Às vezes ela levava, veja, nós fizemos durante muitos anos, o livro Aconteceu na Casa Espírita, foi terminado de psicografar na casa dela. E então ela deixava na mesa os papéis para psicografia e frequentemente eram rascunhos de estudos dela. Ela fazia as palestras, os estudos, corrigia uma coisa ou outra, ia jogar aqueles papéis, em vez de jogar, ela ficava com pena de destruí-los, ela permitia que eu usasse o verso para a psicografia. Eu usava o verso e tinha o privilégio de levar os estudos dela de volta. Só que aí eu comecei a colecionar, né? Eu tenho até hoje tudo catalogado, de um lado as páginas psicografadas e do outro as palestras da mestra que me foi tão querida, tão notável e por quem eu me apaixonei pela vida, pelo estilo, pela beleza, por tudo que vinha dela. Uma mulher austera, amante da verdade, isso é muito importante. A verdade era muito importante para ela, não podia brincar. Ela era uma mulher bem-humorada, mas tudo tinha que ser verdadeiro. Então, eu sou discípulo, pelo menos na minha alma. Manuel, nós estamos há poucos minutos do nosso diálogo aqui e eu estou avaliando dentro de mim o acerto de ter convidado você para contar essas coisas para nós. Que coisa bonita, eu tenho que te agradecer imensamente. Mas você falou das aulas, que acabaram virando livros, né, Emanuel? Essas aulas foram publicadas, se tornaram livros,
E esses rascunhos, essas aulas, você disse que ela não era didática e se tornou didática nas palestras, na condução das aulas. E nos livros, Emanuel, foram didáticos? Extremamente, extremamente. Ela tinha uma preocupação com a clareza. Eu fico um pouco entristecido com algumas pessoas que dizem assim: ah, Terezinha Oliveira é simples. Ei, alto lá, alto lá. A arte está em escrever e falar de modo que todos possam compreender. E ela tem essa arte. Todo escritor sabe quanta luta é para que um parágrafo simples seja compreendido. Tem que ser reescrito, tem que falar em voz alta, tem que alterar as palavras, tem que verificar se elas estão traduzindo uma ideia com exatidão. E ela possuía essa preocupação extrema com a língua portuguesa, com a gramática, consulta aos livros de gramática. Ela conhecia português como ninguém, mas pela dedicação, não é? Então, sim, os livros extremamente didáticos e demorou para que ela os escrevesse. Eu me recordo que eu era bem jovenzinho e eu a acompanhava, porque ela morava aqui no edifício Flamingo, na Avenida Moraes Salles, e ela ficava muito feliz porque era pertinho do Kardec, e ela dizia assim: eu não mudo nem de calçada. Aí não mudava mesmo. A calçada dela, 200 metros depois, dava no Centro Espírita Allan Kardec. E na volta, como as aulas, os cursos terminavam às 22 horas, ela pedia sempre alguém para acompanhá-la. E eu, que não era bobo nem nada, já ficava de plantão, não deixava ninguém ocupar o lugar, para que eu pudesse, pelo menos todas as sextas-feiras, levá-la até a residência. E num desses dias, ela havia dado a aula A Páscoa dos Cristãos. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre a Páscoa e encantei que havia entendido todo o processo. E eu então disse: Dona Terezinha, por que a senhora não escreve? Ela diz: olha, os companheiros estão insistindo, estão falando, mas não é a hora. Você veja, ela demorou e só passou a escrever quando houve uma necessidade da nossa editora, ou melhor, da editora do Centro Espírita Allan Kardec, produzir, né, editora recém-fundada, foi preciso produzir livros e ela já tinha todo o material dela. E os espíritos amigos, entre eles o espírito de Nora, nós nem sabíamos, foi numa reunião mediúnica, disse a ela: Terezinha, desengavete tudo. Desengavete tudo o que tens. E a gente não sabia que ela tinha tudo guardado. E a partir daí os livros começaram a ser publicados com essa clareza que você conhece, com essa beleza, com essa preocupação com a bibliografia, com as fontes e com a verdade. Que maravilha, né, Emanuel? Emanuel, você participou de muitas reuniões mediúnicas sobre a condução dela, né? Como é que foi esse detalhe da condução dela? E mais do que isso, como é que foi a orientação dela para o médium, Emanuel Cristiano, iniciante, o médium em treinamento, o médium aprendiz? Como é que foi isso? Ela era muito austera, não podia brincar, não. Não podia. E o amor pela verdade era muito grande. E eu, observando ao longo do tempo, notava que ela trazia para perto de si as pessoas perturbadas. E eu, naturalmente, fui um dos eleitos. Ela, naturalmente, deve ter visto a mediunidade boa e verdadeira e observando que se a gente ficasse sozinho, talvez fizesse estrago. Sim. Sem aquela condução, sem aquele estímulo do amor pela verdade. Então ela trouxe-me para perto, porque ela apreciava muito os textos da Nora. Muito, muito, muito. Ela tinha um respeito muito grande. E ela dizia que eram textos que já estavam prontos para o teatro. Tamanha, ela dizia isso. E tinha muito, sobretudo, as crônicas, porque a Nora começa escrevendo crônicas e depois novelas, né? E ela apreciava muito a simplicidade do espírito. Não era um espírito que queria agradar por palavras empoladas, nem nada. Então, ela não permitia que a gente fosse do tipo fantasioso, ela não permitia que a gente fosse do tipo vaidoso. E como é que ela dizia isso? Inúmeras vezes ela repetia: Emanuel, mediunidade é função. Você só é médium por uma predisposição orgânica. É o seu corpo que te faz médium. Então, tirava de mim qualquer vaidade. Você acha que eu teria direito de ser vaidoso com aquela luz o tempo todo? Com aquela mulher que só falava do bem? Com a dama da caridade? Tudo era trabalho, tudo era serviço. Ela era de uma elegância natural e de uma simplicidade de alma que a gente não tinha espaço para ser vaidoso. Porque a simplicidade dela, o amor dela preenchia
tudo. E a gente queria ser como ela, discreto, silencioso. Era... E você bem sabe, eu sou do tipo espalhafatoso. Eu também. E ela não deixava, não que ela reprovasse, mas é como o sol, né? O sol aparece, as estrelinhas todas se apagam, porque ele é mais forte, né? Então, com a presença dela, a gente fazia questão de desaparecer. E acredito que um pouco esse meu estilo, que as pessoas adoram alfinetar e magoar e dizer, você está copiando. Não é cópia, é um mimetismo natural. Que esse meu estilo se deva a tantas vezes que ela me corrigiu fraternalmente e austeramente. Corrigiu até a conjugação dos verbos, corrigiu a postura na tribuna, o uso da voz, a dicção, porque ela treinava todo mundo. E como nós estávamos muito próximos, a exigência dela para comigo, acredito que era maior ou igual aos demais. Talvez que eu entendesse que fosse maior, mas ela fazia isso com todo mundo. E então me corrigiu tanto que eu passei a me espelhar. Eu me lembro de pensar assim, nossa, quando é que ela vai parar? Será que nunca eu vou ficar bom? Será que nunca eu vou poder caminhar só? Mas nunca! Sempre, toda palestra, ela dizia, olha, com o tempo as interferências foram diminuindo, eram quase nulas. Né? E aí eu fui até alfinetando, eu disse, ué, a senhora parou de falar? Quer dizer que agora eu já estou bom? Quer dizer que eu já passei no teste? Ela sorria e dizia, bom, já que você perguntou, naquela parte... E aí, com o tempo, eu fui ficando mais velho e fazia isso só para alfinetar, para ter a alegria de poder ouvir a voz dela e as correções que eram sempre muito oportunas. Não é? Então, Orson, eu tenho assim orgulho bom, aquela satisfação, porque eu digo que muitos mentores espirituais vêm desencarnados. O meu veio encarnado. Era ela. Ela era uma mentora espiritual para a humanidade toda, mas eu grudei nela. Eu a adotei como mentora. E ela fazia isso com mestria e nunca me abandonou. Nunca, 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 nunca. Sempre com palavras de estímulo, sobretudo na mediunidade, que ela reconhecia ser bom. Uma ocasião eu reclamei, porque eu escutei os companheiros falando algumas coisas e eu disse, olha, dona Teresa, o pessoal está sempre aí falando, olha, então o Emanuel vai se perder, tem que prestar atenção no Emanuel. E eu disse, chato isso, né? O pessoal não confia na gente. Ela disse, olha, Emanuel, a gente tem que cuidar, porque o que é bom, a gente não quer que se perca. Então foi o jeito dela de dizer, fica quieto, que o pessoal está preocupado com você, isso é carinho, ande na linha. Porque ela era herdeira de uma época em que muitos médiuns se perderam, em que muitos expositores caíram pela vaidade. Então ela tinha essa preocupação conosco. E eu era muito imaturo, eu reclamava. Eu achava que era exagero, eu era criança. Hoje eu digo, devia ter aproveitado mais. Hoje a saudade me bate e eu digo, o que foi mesmo que ela falou aquela vez daquele texto? Olha o amor pela verdade. Uma ocasião eu tinha me encantado com a história de Maria Magdala, que Humberto de Campos narra no livro Boa Nova. E eu passei semanas memorizando aquilo, semanas. E uma ocasião eu fui levá-la a Sousas, o que hoje é o Lar Gustavo Marconi, as obras do Centro Espírita Allan Kardec. Ela ia falar lá, e eu fui levá-la. E então, como criança toda, eu disse, olha, dona Terezinha, o que eu sei? E comecei a declamar o apólogo da Maria Magdala. Olha, quando eu dei o primeiro suspiro, que ela pôde me interromper, ela disse, muito lindo. Mas isso não aconteceu de verdade, pelo menos não como fonte no Evangelho. Você deveria ser amigo da verdade. Eu disse, mas isso não é lindo? Eu disse, é, mas a fonte nós não temos acesso. Você vai falar, as pessoas vão achar que isso aconteceu de verdade, e se houver alguém que conheça a Bíblia, você não terá fonte segura. E se você não leu a introdução do livro Boa Nova, Humberto de Campos adverte, dizendo que aquilo é folclore do mundo espiritual. Eu recomendo que você seja amigo da verdade, mas se você insistir em apresentar esse apólogo, avise ao público que na introdução o autor afirma que o que ele está fazendo é folclore. E o nosso compromisso, Emanuel, não é com folclore, é com o Evangelho de Jesus, que é a verdade.
Nossa, Manuel, mas essa advertência que você citou agora é de uma gravidade profunda, hein? Nem sempre observada por um grande número de palestrantes, escritores, etc. É verdade. E ela tinha essa preocupação, porque uma coisa poderia ser linda, mas é verdadeira. Eu às vezes dizia, Dona Terezinha, olha esse texto. Ela dizia, olha, você vai encantar as pessoas, mas você não vai explicar para elas. Elas vão sair todas emocionadas, mas vão entender. Você quer emocionar as pessoas, isso é usar o público. Se você está fazendo uma palestra para ser aplaudido ao fim, você está usando o público e não é esse o nosso objetivo. Como é que eu podia ser vaidoso? Não dava. Isso me deu segurança, né? Manuel, em algum momento aí no começo da nossa conversa, você citou que nas aulas ela cantava, né? E ela também viajou bastante fazendo palestras. Eu me lembro quando a convidei pela primeira vez para Mineiros do Tietê, eu tinha 18 anos, e ela esteve lá em 1978, se não me engano, se não me trair a memória, dia 1º de julho de 1978, eu tinha 18 anos. E eu não me lembro exatamente se naquela palestra ela cantou, mas eu soube de outras palestras onde ela cantava ao final, né? Muitos companheiros se referem a isso. Quer dizer, ela viajava bastante fazendo palestra e gostava realmente de cantar, né? Isso era a sua meiguice pessoal em favor da divulgação também, do sentimento, né? Como é que você via essa questão com ela? Ela nos contava, muito a contragosto, porque a gente insistia, que foi uma reencarnação que ela teve um destaque na arte. Mas a simplicidade, a humildade dela verdadeira não permitiu nos contar que personalidade ela foi. Mas a gente percebia que era uma personalidade destacável. Então ela disse que ela teve uma encarnação no campo da arte e uma encarnação no campo religioso, ligado certamente à Igreja Católica como freira. Ela não nos detalhava isso, mas ela explicava a tendência religiosa dela nessa encarnação como freira e a tendência dela no campo da arte nessa encarnação que ela pôde se desenvolver assim. Então ela cantava naturalmente músicas espíritas, ela compunha algumas músicas, não, várias até, nós temos agora em CD, de sublime inspiração, e algumas ela dizia o espírito que havia inspirado na produção da letra. Mas cantava, era uma voz belíssima, extraordinária. O CD que foi lançado pelo Centro Espírita Allan Kardec, que eu divulguei bastante, é de uma beleza primorosa aquele CD, as músicas que lá estão, né? Eu gosto Diga muito que daquelas músicas. foi financiado pelos recursos dela. De recursos dela? Financiou e toda a renda do CD ela fez doação ao Centro Allan Kardec. Poxa, que bonito, né? A relação dela com Allan Kardec foi de décadas, né, Emanuel? Ela presidiu Allan Kardec, né? Foi sim. E ela dizia para nós que já havia começado tarde, porque ela chega a Campinas e começa a atividade com 27 anos. Isso. Veja, você e eu, com essa idade, já estávamos trabalhando muito na doutrina. Sim. Mas ela chegou pronta. Eu, por exemplo, cheguei muito cru, cheguei uma criança. E ela, então, foi me formando, junto com outros tantos companheiros. Mas ela já chegou pronta. E ela dizia, não é, para nós que o pessoal tinha muita dificuldade de entender. Então, lia-se na sessão uma página do livro Pão Nosso, Fonte Viva, de Emmanuel. E o pessoal dizia assim para ela, comenta. Ela respondia, comentar o que é tão claro? Mas o povo não tinha entendido nada. Então, à medida que ela passou a explicar, porque ela era uma mulher inteligente, o que a gente esquece é isso. Ela era inteligente, porque a gente fica tão fascinado com a presença dela que a gente esquecia que era uma mulher extremamente culta. E então, à medida que ela passou a explicar o que ela havia lido, o pessoal foi vendo que ela era diferente. E já a primeira vez que ela chegou na mocidade do Centro Allan Kardec, ela já foi presidente. Já assim, na gestão próxima, na eleição, as pessoas já reconheceram nela um valor. Ela veio pronto. E ela dizia, porque o nosso querido Servilho Marrone, um dos fundadores do Centro Allan Kardec, teve uma desencarnação jovem, ela dizia que ela entrou na vaga do Marrone. Começou a falar do Evangelho, como ele falava, e logo o pessoal reconheceu nela uma liderança. Logo.
E aí teve aquela experiência em Bauru, que houve aquele concurso de oratória. Isso, famoso. Famoso. Nazil, como é o nome daquele companheiro? Nazil Canarim. Será que é esse o companheiro, o nome dele? Mas ele não é desta época. Ele é Não recente. Então não é este companheiro. É um Não é outro Nazil. que eu me lembro da imagem, mas o nome não me ocorre. O Nazil é um personagem atual. E então houve esse concurso de oratória, e eu tenho aqui a anotação, eu vou lembrar o nome do companheiro. E o quesito foi improviso. Insistiram que ela fizesse. Ela foi aplaudida, venceu o concurso e passou a ser convidada para fazer palestras. Ela atuava especialmente aqui no interior do estado, no norte do Paraná e no Rio de Janeiro. Teve a oportunidade de ir ao Paraguai e mais tarde ao exterior. Foi à Inglaterra e não chegou a ir a Portugal porque desencarnou tendo a palestra marcada, o que foi uma pena, não é? Mas fez milhares de palestras e eu as tenho todas catalogadas. Todas. Todas. Todas elas, Emanuel. E você tem ideia da quantidade de palestras? Então, você tem essa anotação? Tenho anotação. Não tenho de memória, mas milhares de palestras. E ela tomava cuidado até de anotar com que roupa ela ia. Porque ela dizia que as mulheres reparavam muito. Emanuel, e você diz da sintonia que você sempre teve com Terezinha, quando encarnada, né? E agora, você sente a presença dela ainda nos últimos tempos, logo depois de desencarnada, e agora, como é que está essa relação? É uma coisa extraordinária, porque eu digo que eu tinha afinidade com ela, não sei se ela tinha comigo. Só posso falar por mim, não posso falar por ela, não vou comprometê-la assim. Ela tinha muita preocupação que os médiuns a recebessem depois da morte. Sim. Ela tinha muita preocupação. Então nós fizemos um pacto. E essa é a primeira vez que eu estou falando. Eu disse que por mim ela ficasse tranquila que jamais viria. O problema seria se ela quisesse do lado de lá. Escrever por meu intermédio. E o pessoal está me contando, engraçado, médiuns dos mais variados. Dizem, olha, a Terezinha está aí, quer escrever uma mensagem. Eu digo, agora eu estou cumprindo a minha promessa. Comigo não. E o pessoal que tem recebido, agora eu entendo a preocupação dela. Porque tem gente que está recebendo umas coisas aqui e a gente é capaz de dizer, não é ela, não é o estilo, não é? E acredito, Orson, ela era uma mulher tão discreta, ela não vai querer escrever, ela vai atuar nos bastidores, na inspiração, Não, ela era uma mulher muito discreta, ela não vai querer fazer espalhafato, não. Absolutamente. Acredito que nem assinar, se ela escrever algo, ela não vai assinar nada e nós aqui vamos dizer, olha a Terezinha, é o estilo dela, porque ela tem uma marca muito característica, não vai nem precisar assinar. Mas ela tinha essa preocupação. E a minha honestidade me permite dizer que eu tenho cumprido. A única mensagem que ela mandou, que veio por meu intermédio, ela entrega um bilhete para Nora. Um bilhete de 8, 9 linhas. E Nora, então, escreve por meu intermédio, dando notícias do modo como ela foi recebida do lado de lá, mas foi a única coisa. Nunca mais. E eu também não fico. Eu a amo tanto que tenho medo do meu pensamento atormentá-la. Então, às vezes eu penso nela, eu digo, meu Deus, não vou atormentar esta mulher, ela deve estar tão ocupada. Que eu tenho medo de atrapalhar. E esta informação, Emanuel, acho que está dando microfonia agora. Esta informação vinda por Nora foi rápida, então, não foi detalhada. Não, ao modo teresiniano. Você acha que Terezinha Oliveira ia escrever 10 páginas? A mulher tem a descrição em pessoa? Não, foram algumas linhas. Para dizer que estava bem, mercê, se não me falha a memória, mercê a bondade divina, e ele escreveu assim, desencarnar é normal. Bem ao estilo dela, né? Que coisa. Emanuel, você destacou no começo da nossa conversa, foi muito lindo o seu depoimento, destacando a Dama da Caridade, com tantos benefícios distribuídos a tantas pessoas. Nós comentamos aqui sobre a compositora, a palestrante, nós comentamos aqui sobre a mulher didática que deixava anotações que se transformaram em livros, a atendente que era buscada por muitas pessoas.
Desses aspectos todos, o que marcou mais seu coração? Foi a dama de caridade ou foi a instrutora doutrinária? Ela era tudo junto. Era Ela tudo era junto. tudo junto. Não havia um dia em que ela não fizesse uma boa ação. Ela não permitia que nós falássemos mal uns dos outros. Sabe aquelas coisas de casa espírita? Uma mágoa aqui, outra mágoa. Ela sempre fazia a gente pensar com a cabeça do outro. Ela sempre fazia a gente entender o que levou a pessoa a ter aquele comportamento. Então ela não deixava nem a gente ficar com raiva de ninguém. Isso me encantava. Eu dizia assim, como é que a senhora pode? E o mais lindo, ela fazia isso citando trechos do Evangelho. Aí não tinha para ninguém, não tinha. Olha, ela transformava qualquer coração. A gente chegava lá para reclamar, saía de lá com a orelha baixa, com vergonha, e aí nunca mais falava mal de ninguém, porque já sabia o que ela ia dizer. Ela não era uma pessoa que ficava brava e dizia assim, olha, você dizendo isso? Não. Ela dizia assim, mas Jesus não ensinou? E lá vinha a citação. Mas lembra aquele episódio? E aí falar, mas olha, tem de compreender, porque olha aqui, e aquilo vinha a Bíblia, e vinha o Espiritismo, e vinha Kardec, e vinha Leon Denis, vinha Herculano Pires, e vinha todo mundo. Era extraordinário. Não vencia. Emanuel, e teve algum, você já relatou vários fatos aí marcantes, mas teve um fato mais emocionante de todos que você gostaria de relatar, algo que marcou profundamente a sua memória em termos de emoção mesmo, que talvez pudesse ser registrado aqui, porque essa entrevista fica gravada, muitas pessoas vão ver, no futuro inclusive, né? Existe algum fato bastante emocionante que vem à sua memória? Vários fatos. Ela ocultou, por humildade plena, a correspondência que tinha com a dona Ivone do Amaral Pereira. Ela ocultou o estreito relacionamento de amizade que possuía com o médium Divaldo Pereira Franco, porque ela sabia que nós o amávamos, que o Divaldo era para nós uma grande inspiração, era uma liderança, que nós tínhamos para com ele aquele carinho, aquele afeto e talvez um desejo da convivência dele. E para que a gente talvez não a endeusasse e não a colocasse num patamar que ela estava, mas que ela jamais gostaria de assumir, ela não nos contava desta relação de profunda amizade que possuía com o Divaldo Franco. Justamente para que a gente não tivesse alguma mágoa, alguma inveja, e a colocasse num lugar, ela tomou esse cuidado. Mas a cena mais comovente foi quando ela nos reuniu para contar que estava com câncer. Não derramou uma lágrima, não ficou emocionada. Ela simplesmente comunicou, juntou aqueles a quem ela mais trabalhava, para não dizer que mais amava, porque ela amava muita gente, mas os que estávamos mais próximos, e contou com toda a naturalidade do mundo. E disse assim, eu devo ir mais uns 10 anos, mas está tudo bem, faz parte da vida. A gente precisa desencarnar, está tudo certo. E não deixava a gente perguntar sobre a doença dela. Aquele dia eu fiquei muito comovido, porque eu disse, como que ela é capaz de enfrentar a morte com essa naturalidade? É que eu achava que aquilo tudo que ela dizia, com quanto fosse lindo, era poesia. Eu só entendi que aquilo era verdade na vida dela quando eu a vi vivendo aquilo tudo e a morte com toda a naturalidade. Eu disse, a senhora não tem medo? Ela dizia, não, a gente não estudou doutrina. Do que eu terei medo? E um dia que eu insisti muito, ela disse, olha, Emanuel, veja, quando a gente nasceu, Deus providenciou de maneira modesta casa, mãe, pai, um ambiente que a gente pôde florescer. Se quando a gente chegou, Deus cuidou da gente, agora que a gente vai voltar, Deus não vai cuidar. Que lindo. Isso me encantava, me comovia as lágrimas. E ela era, Terezinha enganava a gente no bom sentido, porque ela era uma mulher aparentemente frágil, mas era só de aparência. Uma menina que se viu órfã, que começou a trabalhar ainda na infância, que tomou a responsabilidade de sustentar e administrar a família,
que cuidou da mãe, que cuidou do irmão, que cuidou da irmã, todos eles desencarnaram nas mãos dela, o que enfrentou um câncer com equilíbrio, ela era forte e jamais permitia que a gente perguntasse, que a gente tivesse pena, fazia sessões de quimioterapia, tinha aquelas reações horrorosas, com o cortisona, as pregas vocais incharam. E ela ficou com a voz bem diferente para falar, ficou com a voz bem diferente para cantar. E nós fomos à Bahia, ao Recôncavo Baiano, e ela fez um seminário de um dia inteiro com aquele sopro de voz. Ela estava pálida por conta da quimioterapia, não sentou um minuto sequer. Não é rápido da Bahia até Campinas, e ela enfrentou aquilo com dignidade. A gente sabia que ela não estava bem, porque ela estava pálida, mas ela não reclamou. Isso me comoveu e me comove até hoje. Uma ocasião aqui em Santa Rita do Passa Quatro, ela precisou ser erguida para ser colocada na tribuna. Estava com ela a querida Ana Maria Quequinato, que foi devotada companheira. Nós devemos a Ana Maria Quequinato, ao José Hipólito, ao Ricardo Quequinato, a Daniela Quequinato. Devemos o apoio que esses companheiros deram a ela em registrar, se não a totalidade, pelo menos 99% das palestras que a Dona Terezinha fez, e o apoio que a Ana Maria Quequinato deu a ela até os últimos dias. Então isso tudo me comoveu. Terezinha era uma comoção a cada dia. E ela não deixava a gente ter pena. Ela enfrentou com naturalidade e não deixou, uma ocasião, quando ela começou a fazer a quimioterapia, o remédio deu febre. Ela estava no Centro Allan Kardec, no curso de dirigentes, eu a acompanhei, ela tremia e suava. Deu as 2 horas de aula, inteirinhas, sem se apoiar. Ela era assim, amor pela verdade e pela doutrina. Então isso me comove muito. Que coisa bonita, Manuel, eu ouvi um relato desse. Foi muito comovente também você se referir a Ivone Pereira, o contato epistolar que ela esteve com Ivone, né? Que foi um ícone para todos nós também, uma referência fantástica para todos nós. Então, essas questões todas nos comovem também, que bonito ouvir. Emanuel, depois de todas essas experiências vividas com Terezinha, que você conviveu tão proximamente, se você a encontrasse hoje, seja pela desencarnação ou pelo um contato mediúnico que pudesse se dirigir a ela, o que você diria a ela? Eu não dou conta, não. Não dá conta? Acho que eu desencarnaria. Porque ela nem gostaria de ouvir isso, porque ela era muito racional e pouco emotiva. Mas eu não dou conta de pensar nela, a falta que me faz, a saudade que tenho. Eu não sei, eu acho que eu não teria coragem de falar nada, não, porque ela era luz, e a luz não fala, né? A luz irradia, a luz é. E você estava em Campinas no dia da desencarnação dela? Estava. Nós tivemos a reunião mediúnica em casa dela num domingo. Na segunda-feira, porque era sempre assim, as mensagens que eu recebia no domingo, passava limpo na madrugada e na segunda-feira já mandava para ela imediatamente, porque ela fazia análise de todas. Todas. E aí ela me devolvia a cópia já na segunda-feira mesmo, porque ela tinha muito carinho, imediatamente ela fazia a análise. E na segunda-feira ela não respondeu, mandei um e-mail para ela, na terça ela não respondeu, e eu fiquei com medo de incomodar. Na quarta, às 11 horas da manhã, ela foi internada, e na mesma quarta, às 11 horas da noite, ela desencarnou. Você veja, 12 horas depois. Ela partiu do modo que viveu, discretamente. Não deu trabalho a ninguém, não fez alarde, e partiu lindamente. Eu não chorei, até hoje não chorei, porque ela não gostava disso. Ela era uma mulher de razão. Ela entendia a vida. E tive a honra de carregar o caixão dela junto com outros companheiros, imagine. E ela era uma mulher tão cuidadosa, não partilhava nada da intimidade, da vida. A gente sabia o nosso lugar de discípulo, né? Mas eu não acreditei que eu estava carregando os restos mortais daquela mulher, aquele equipamento biológico que permitiu que aquele espírito de luz se manifestasse entre nós. Eu fiquei muito comovido. Aí eu tenho vontade de chorar quando eu penso nisso. Mas não chorei, não. E você,
se eu tenho coração para vê-la psiquicamente ou para reencontrá-la. Acho que não tenho, não. E você chegou a falar do velório? Sim, eu tive essa honra. Eu fiz o discurso fúnebre. Eu tive essa honra. Como é que eu não ia citar isso? Olha, ela me deu a honra de falar no velório da mãezinha dela, Dona Anita, que desencarnou com 97 anos. Mas aí eu percebi que o Elton Matar Monteiro, o querido professor Elton, devotado, ele era muito amigo da Dona Anita. Eu passei a honra para ele. Depois eu tive a honra de falar no velório da Miriam, da irmã dela, quem também gostava muito, Miriam Oliveira. E, claro, na desencarnação dela, foi uma honra imensa, imerecida, imerecida, porque ela merecia que um espírito altamente evoluído falasse algumas coisas, não a mim propriamente esta honra, mas eu fiquei muito feliz. Ela merecia gente melhor. Realmente, amigos que estão nos vendo, que estão acompanhando esse diálogo tão agradável com o nosso querido amigo Emanuel Cristiano, notam, né, a riqueza de informações, de detalhes de Terezinha Oliveira, que é uma referência espírita na história da humanidade, não? Embora tenha atuado no Brasil, residido em Campinas, realmente o Emanuel se referiu à orfandade, né? O pai desencarnou, ela veio com a mãe morar em Ribeirão Preto e depois mudou-se para Campinas aos 26 anos aproximadamente, como o Emanuel citou, né? Foi uma vida de lutas, sem dúvida, mas tornou-se reconhecida nacional e internacionalmente pelo seu empenho doutrinário. E, Emanuel, para concluir a nossa conversa, aqui estamos com quase uma hora de diálogo, parece mentira, né? Como o tempo voa, mas eu estou muito feliz porque isso já está registrado, né? Que coisa boa, né? E poderemos rever muitas vezes. Mas se você tivesse que dizer algo às pessoas que estão nos ouvindo agora, referindo-se a essa mestra, a esta mulher notável, que eu também considero, a Terezinha, sempre que eu tinha dúvidas, eu ligava para ela. Eu também a busquei muitas vezes. Eu tinha nela uma referência de apoio, de orientação. Muitas vezes fiz perguntas a ela, que ela sempre respondeu com muita educação, com muito jeito, com muito carinho, né? Então, se você, do seu coração mesmo, se você pudesse dizer às pessoas que estão nos ouvindo, referindo-se a esta notável mulher, a essa mestra, o que você diria? E Terezinha Oliveira foi uma estrela que veio à Terra, dessas que vêm de 1000 em 1000 anos. E que se o livro Eclesiastes pode ser resumido na máxima "a felicidade não é deste mundo", eu conheci a felicidade. E para mim, ela veio ao mundo na forma doce, encantadora, luminosa de uma estrela chamada Terezinha Oliveira, uma mestra para toda a eternidade. Que bonito. Tinha faltado usar nesta entrevista a palavra doçura, e o Emanuel usou agora, que bonito, doce, né? É o que realmente era a nossa querida Terezinha Oliveira. Muito obrigado a vocês todos que acompanharam esse diálogo, essa entrevista. Foi uma satisfação, uma alegria muito grande. E, Emanuel, não sei se você gostaria de se dirigir novamente aos nossos queridos amigos para se despedir, ou podemos considerar encerrada a nossa conversa aqui. Eu estou com saudades de visitar a todos aí, de voltar a Matão, olha, de ir a Mineiros do Tietê, de reencontrar Brotas, o seu Milton de Brotas. Querido amigo, se estiver ouvindo, nosso abraço carinhoso, a sua esposa, a sua família. Eu estou com saudade de ver o povo, eu não aguento mais essa distância dessas telas, não. E dizer a vocês que nos ouvem que a doutrina espírita é luz mesmo em nossas vidas. Que bom que a gente tem a oportunidade de ter esses encontros, de recordar companheiros queridos que construíram o movimento espírita, aqueles a quem nós somos devedores e seremos eternamente, mas agora a tocha mudou de mãos. A tocha está na sua mão, nas nossas mãos, e nós temos de carregar a tocha do Evangelho de Jesus, da pureza doutrinária, para que essas grandes almas façam sentido em nossas vidas. A existência deles entre nós tem que fazer a diferença, não é? E a nossa responsabilidade se torna imensa. Então, um beijo muito grande a vocês, um abraço saudoso e até breve.
Que Deus assim nos conceda. E a você, Orson, um amigo muito querido, eu o tenho no coração. Foi também bênção de Deus ter te reencontrado nessa existência. E eu tenho acompanhado quanto você tem florescido, quanto você tem cooperado com a humanidade. E fico muito satisfeito e, para dizer, orgulhoso de poder me sentir seu amigo. Que Deus te abençoe. É recíproco, Emanuel, é recíproco. Você sabe da admiração, do carinho que temos por todos nós. Foi muito bonito ter citado o Milton de Brotas aqui, isso vai ficar registrado. Ele vai ficar muito feliz, aquele casal merece essa citação tão carinhosa, que naturalmente nós vamos estimular que eles vejam, vai dar tempo, porque breve estará disponível para que nós possamos viver essas alegrias. Muito obrigado, Emanuel, muito obrigado pelo seu empenho, parabéns pela continuidade do trabalho. O Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar já voltou às atividades normais, embora com as restrições próprias da condição de isolamento, os cuidados com a saúde, mas está lá o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar de Campinas. Muito obrigado, Emanuel. Muito obrigado a todos vocês e até breve. Muito grato.